paixão de mulher. Carlos Mário e a esposa chegam ao casamento. Ele reclama por ela não estar usando o perfume que lhe deu. Márcia relembra o dia em que Lucrécia reclamou do cheiro do perfume no apartamento do Ivan. A mulher desvia do assunto ao ver a gaivota. Carlos Mário fica impressionado com a beleza dela e diz que a mulher subiu de nível. Márcia mostra ao marido onde Ivan está. Carlos chama em voz alta pelo amigo. O Valerro fica nervoso. Sebastião se questiona sobre o motivo de a gaivota não ter contado nada a ele. Júlia declara que não sabe e diz que não tem certeza se elas realmente deram o dinheiro. Ela comenta que fica com uma sensação estranha e pede ao filho que tenha cuidado com quem está ao lado dele, pois ela pode estar querendo se aproveitar. A mulher indaga se o filho mandará a acolhedora embora. Sebastião pondera que até pode pedir, mas que irá com ela. A matriarca sai irritada por não chegarem a um acordo. Marta chega à cozinha furiosa por terem mudado o menu. Lemarcus esclarece que eles se sentem melhor fazendo o que escolheram por conta própria. Marta insiste em manter o menu original. O homem afirma que ele e Marcela farão o que sabem. Marta insiste. Marcela explica que foi a chefe dela quem desistiu e que a comida agora está nas mãos dos dois. Carlos Mário menciona que não recebeu o convite. Ivan inventa que foi Lucrécia quem cuidou dos convites. Márcia, irônica, finge acreditar. Carlos elogia o terno do amigo e diz para ele animar a cara. O Valerro comenta que acordou num dia difícil e diz que precisa ir. Márcia comenta com o marido que Ivan não gostou de vê-los ali. Carlos observa que o que importa é conversar com os ricos e atrapalhar a vida deles. Paula observa a roupa do casal e reclama com o namorado. Arthur avisa que vai até a cozinha pegar algo para beber. Carmela cumprimenta Márcia. A mulher comenta com o marido que a gaivota deve entrar para a família Valerro. Carlos Mário questiona se a esposa ficou com inveja. Nervosa, ela nega e diz que deve ser horrível fazer parte daquela família. Marta avisa Lúcia que, em 5 minutos, a cerimônia começará. Lucrécia fica nervosa e pensa em desistir. Lúcia contorna a situação. Arthur se aproxima da gaivota e diz que eles dois são os únicos deslocados. Ele comenta que o lugar é muito chato e que preferia estar no bar. Gaivota concorda. Os dois conversam um pouco. Paula logo chama Arthur. Sebastião chega até a Amada. Gaivota pergunta como foi com a mãe dele. O Valerro fica sério e diz que foi difícil. A mulher comenta que é melhor ela ir embora, pois assim ninguém fica numa situação indelicada. Sebastião nega e afirma que não precisam dar razão a ninguém. Gaivota afirma que erraram e que aquele não era o momento nem o lugar para ele apresentá-la como namorada. O homem diz que conversarão depois. A mulher observa o rosto dele e pergunta se a conversa foi tão horrível assim. Sebastião fica em silêncio e se senta na cadeira para esperar pela cerimônia. Lúcia chega e o chama para sentar-se à frente, pois são padrinhos. Ela o elogia e o puxa pelo braço com certa intimidade. Gaivota fica um pouco sentida. Lucrécia entra no casamento acompanhada pelo pai. A cerimônia se inicia. Tempos depois, o casal começa a sessão de fotos. Gaivota comenta com o amado que Lúcia é muito linda e que deve ser difícil para ela vê-los juntos. Bernardo pergunta se o irmão não vai apresentar a namorada. Sebastião apresenta Gaivota ao irmão e a Gabriela. Sebastião e Gaivota vão até a mesa. Júlia afirma que não há lugar para ela na mesa. A mulher comenta que já imaginava e se retira. Sebastião sai irritado. Júlia declara que para Gabriela sempre há lugar. Bernardo nega e diz que vai acompanhar o irmão. Lúcia lamenta pela amiga e diz que os lugares ficarão todos bagunçados. Júlia enfatiza que se recusa a ter acolhedora à mesa delas. Paula questiona por que a mãe não falou com Bernardo. Júlia diz que tem pena de Sebastião e afirma que ele está sendo usado. Carlos Mário tenta sentar-se à mesa principal, mas Márcia nega e diz para se sentarem com a gaivota. As duas ficam felizes por se reencontrarem. Sebastião pergunta se elas já se conheciam. Márcia confirma e conta que colhiam café juntas. Gabriela fica confusa. A mulher explica que eram colhedoras e revela que uma vez disputaram para ver quem colhia mais. Gaivota, sorridente, confirma e conta que ganharam num dia o que normalmente receberiam numa semana. Sebastião pergunta o que Carlos fazia. O homem comenta que os dois faziam o mesmo. O Valerro observa que ele é familiar e logo o abraça ao relembrar que ele é filho do Pedro do bar. Conta que se conhecem desde pequenos e pergunta o que o amigo faz hoje. Carlos conta que é investidor e distribui seu cartão.
Júlia faz um discurso e solta uma indireta para Gaivota. Paula comenta com o namorado que, se Gaivota não entendeu, é bem ingênua. Carmela escuta a fala da Valerro. Margarida conta a Marcela que todos estão tensos com a presença da Gaivota e diz que a amiga está parecendo uma rainha. Lemarcos comenta que o mais importante para Júlia é a primeira impressão, e acredita que Gaivota conquistará logo. Margarida diz que provavelmente isso não aconteceu, já que ela não está sentada à mesma mesa que Júlia. Margot reclama que a mulher é paga para servir e não para fofocar. Marcela responde que a mulher está falando com ela. Maracuxa leva uma amostra do que está cozinhando para Lemarcos provar. O homem gosta e elogia a habilidade dela. Margarida fica um pouco sentida. Carmela e Margarida começam a sair com as bandejas de comida. Leônidas vai até a fazenda. Ele percebe a movimentação e pergunta a Aurélio se está tendo festa por lá. O homem conta que é o casamento do Ivan e comenta que todas as meninas estão trabalhando no evento. Ele revela que a Gaivota foi a única convidada, pois está namorando o Sebastião. Carlos Mário confessa a Gaivota que ela tem a voz mais linda de toda a América Latina. A mulher responde, dizendo que ele é exagerado, e comenta que é até mais do que o pai dele. Carlos afirma que o pai é um caça-talentos e diz que ele mesmo é especial, assim como Otávio. Paula chama Sebastião e Bernardo para tirarem foto. Ela ressalta que é apenas para a família. Sebastião diz à amada que ela está linda e fala que logo volta. Carlos Mário avisa que vai ao banheiro. Gabriela, incrédula, pergunta se elas realmente são colhedoras de café. Márcia confirma que era e diz que agora conseguiu um marido que a sustente. Gaivota conta que ainda colhe café. A mulher pergunta se ela trabalha e namora o Sebastião. Gaivota afirma que eles ainda estão se conhecendo. Márcia enfatiza que o Sebastião está caidinho por ela e diz para esquecer os cafezais. Gaivota fica um pouco sentida. Carmela pergunta se elas querem vinho. Gabriela confirma. Márcia pede cachaça. Gaivota se anima e pede também. Márcia conta que a mulher é mãe da Gaivota. Gabriela fica surpresa e pergunta se foi ela quem fez o vestido. A jovem confirma. Márcia percebe o incômodo da amiga e sugere que a ricaça vá retocar a maquiagem. Gabriela segue o conselho. Gaivota agradece a amiga e diz que está se sentindo um peixe fora d'água. Márcia comenta que a família Valerro é muito complicada. Ivan troca farpas com o irmão por causa da Gaivota. Bernardo resolve intervir para diminuir a discussão. Durante as fotos, Lúcia tenta convencer Sebastião a deixar a Gaivota. Márcia percebe e comenta que Lúcia ainda está apaixonada por ele. Gabriela pergunta a Bernardo se Sebastião enlouqueceu ao sair com uma funcionária da fazenda. O homem diz que não vê problema algum. Carmela leva cachaça para as meninas. Margarida leva comida para as amigas. Aurélio confessa ao agrônomo que as pessoas estão chateadas por estarem trabalhando para Ivan. Leônidas pergunta se Sebastião está apaixonado pela Gaivota. O funcionário confirma. Salinas comenta que, sendo assim, ele deve permanecer na fazenda. Aurélio concorda, mas salienta que Sebastião pode levar a melhor colhedora que tem. Ele comenta que já percebeu que o rapaz gosta mesmo da Gaivota. O homem comenta que a mulher é parecida com ele e diz que não há nada além disso. Aurélio observa que ele ficou abalado quando contou e afirma que não é só isso. Leônidas acaba cedendo e confessa. Aurélio diz que acha melhor que a Gaivota não saia do país, pois não sabe como ela fora. Salinas discorda e enfatiza que seria muito importante para ela expandir os horizontes. Carlos Mário vai conversar com Ivan. O Valerro demonstra que não gostou da presença dele e avisa que irá devolver o presente. Carlos nega e diz que Ivan deveria ser mais generoso como o irmão. Ele revela que os olhos de Sebastião chegaram a marejar ao ouvir o sobrenome Estrada e conta que ele lhe deu um forte abraço. Ivan se irrita e manda o homem ir embora. Margarida leva mais bebidas para as amigas. Ela pergunta se estão monopolizando o namorado dela e diz que, se fosse com ela, estaria com muitos ciúmes. Gaivota esclarece que Sebastião está há muito tempo fora do país e, por isso, está cumprimentando todo mundo. Carlos Mário afirma que Ivan é muito mal agradecido e diz que sua paciência está se esgotando, principalmente por ele o tratar como um empregado. Ivan responde que basta ele sumir de sua vida que o problema estará resolvido. Carlos confirma, mas ressalta que só vai desaparecer quando não for mais útil e quando a família souber tudo o que ele fez na Café Elite. Ele afirma que Ivan é cúmplice na morte de Xavier e na armação dos hackers. O Valerro exige que ele não o ameace e diz que o rapaz também tem muito a perder, especialmente se ele ler as mensagens.
Ele afirma que não usará mais a empresa da família para lavar dinheiro. Carlos enfatiza que usará enquanto quiser e diz que, se quiser, pode sumir, diferente de Ivan. Ele avisa que trará uma grana para a Colômbia e que vai precisar da Café Elite, e exige que Ivan o atenda quando ele ligar. Lucrécia fica chateada por terem trocado o menu. Lúcia chama Marta para conversar sobre as garçonetes. Bernardo vai até o gringo se desculpar pelo outro dia. Arthur responde que não fez nada com ele, e sim com Carlos. O Valerro conta que mandou mensagem, mas ele não respondeu. O gringo comenta que o amigo não vai querer falar agora e diz que a reação dele foi um pouco desproporcional. Bernardo se irrita e diz que Carlos se confundiu, e afirma que não é como ele. Arthur comenta que a reação de Carlos não foi de alguém incomodado, mas de quem se sentiu descoberto, como se estivesse tentando esconder um segredo. Márcia incentiva a Gaivota a se divertir e não ligar para as mulheres que estão julgando. Gaivota comenta que se sente mal em estar ali, vendo a mãe servir mesas para cima e para baixo. Márcia reconhece que é ruim, mas enfatiza que ela não pode ajudar. Gaivota diz que vontade não falta e comenta que veio para ficar com Sebastião, mas não ficou nem 10 minutos com ele. A mulher a incentiva a ir lá e marcar território. Gaivota nega e diz que não é assim. Márcia avisa que vai retocar a maquiagem. Marta dá um sermão em Carmela. Gaivota vai até a mãe para saber o que aconteceu. A mulher conta que está bem e diz que Marta só não gosta dela, e que só quer que tudo fique bem. Ela pergunta como a filha está. Gaivota conta que está péssima e diz que aquele lugar não é para ela. A mulher começa a ajudar a mãe. Margarida pergunta se a amiga já cansou da vida boa. Gaivota diz que prefere sua própria vida e comenta que, sentada ali, só sente que está criando um grande mal-estar na família. Margarida nega e afirma que eles estão fazendo isso de propósito. Gaivota concorda, mas ressalta que tantos golpes machucam. Margarida a incentiva a erguer a cabeça, pois o que querem é colocá-la para baixo. Ela tenta pegar a bandeja, mas Gaivota impede. Lúcia percebe e diz para Sebastião pedir à namorada que não banque a garçonete para ajudar a mãe. Júlia chega e ordena ao filho que mande a mulher colocar um avental ou pare com aquilo. Sebastião tenta conversar com Gaivota sobre o que está fazendo. Gaivota afirma que não aguenta mais ver a organizadora constrangendo sua mãe com ordens. Sebastião pega a bandeja e vai com ela até a mesa. Paula, Lúcia e Júlia conversam sobre Sebastião e a namorada. Bernardo afirma que não tem nada contra pessoas como Carlos, mas ressalta que não é como ele. Arthur responde que ele não precisa convencê-lo. O Valerro afirma que tem namorada. O gringo diz que ele não precisa dar explicações. Bernardo declara que não está dando satisfação e que não gosta de homens. Arthur conta que Carlos adorou ele, pois nunca havia conhecido alguém tão inteligente e agradável. Ele acrescenta que, talvez no futuro, eles possam ser grandes amigos. Gabriela vai até o Valerro. Bernardo a beija e a apresenta ao gringo. Marcela pede a Margarida que leve bastante comida para Aurélio e os trabalhadores. Leônidas e Aurélio jogam um pouco. Margarida leva comida para os dois. O homem pergunta como está indo a festa. A mulher responde que está um saco e diz que não tem nem música. Aurélio ressalta que Otávio morreu recentemente e pergunta pela Gaivota. Margarida revela que todos estão de olho nela e comenta que Sebastião não pareceu se importar. Ela diz que precisa voltar ao trabalho. Aurélio comenta com o agrônomo que percebeu que ele se animou e diz que, sem Otávio, dificilmente os familiares aceitarão a mulher. Gaivota comenta que está claro que a família dele não a aceitou. Sebastião revela que a mãe contou sobre o negócio que a mãe dela tinha com o pai dele. A mulher confirma. O Valerro pergunta por que ela não contou. Gaivota diz que não contou porque não queria que ele pensasse que ela estava se aproveitando, e que teve medo de que ele brigasse com o irmão por isso. O homem afirma que o irmão estava investigando, pois era uma promessa de compra e venda, e não um presente. A mulher responde que era um presente e questiona se ele não acredita. Sebastião afirma que acredita nela e diz que, por isso, não entende seu silêncio. Gaivota revela que ficou muito surpresa quando Ivan disse que elas deviam 150 milhões de pesos e comenta que quase tiveram um treco, pois não esperavam ganhar nada e, com a morte de Otávio, ficaram endividadas. Sebastião pergunta se explicaram isso a ele. A mulher confirma, mas diz que ele não acreditou em nada e ainda sugeriu que negociassem do jeito dele. O Valerro pergunta se o irmão tentou algo de novo. A mulher não consegue negar. Sebastião se altera. Gaivota tenta acalmá-lo e diz que explicará tudo com detalhes antes que ele tome uma decisão. Maracuxa vê Ivan e Márcia se beijando.
Júlia pergunta à filha se cometeu algum pecado mortal para ter que ver o filho apaixonado por aquela garota. Paula nega que o irmão esteja apaixonado. A mais velha discorda e diz que a filha é igual com Arthur. Paula concorda e diz que percebeu que ele não vale nada. Júlia comenta que é um problema a menos. A mulher pergunta se ela não se preocupa com Marcela. A matriarca responde que Marcela é um caso perdido. Paula pergunta se a mãe não se importaria em ter um neto do Lemarcus. Júlia diz para a filha não torturá-la mais. Lucrécia pergunta às duas pelo marido. A mais velha diz que não viu o filho.